Questão 42. A resistividade do material do fio condutor é dada por B sobre N Q ao quadrado, sendo B, N e Q definidos na figura. Então, a gente tem todo o enunciado aí, né? Eu coloquei já um esqueminha aqui para a gente ir mais rápido na resolução. Bom, basicamente a gente vai ter o quê? A gente tem que trabalhar aqui nesse problema com a equação da corrente elétrica, mas ela vai estar numa forma mais aprofundada, que é em termos da velocidade de arrasto, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daí, Hugo? Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. A corrente elétrica, por si só, definição, ela vai ser a carga que flui através de um determinado fio, nesse caso aqui, sobre o intervalo de tempo. E como é que a gente calcula essa carga elétrica que vai fluir por esse fio? A gente tem que lembrar que a equação para a carga elétrica ela é carga sendo igual a N vezes E, onde esse N aqui é o número de portadores de carga e esse E é a carga elementar. Então, eu vou identificar aqui só para a gente não se perder na hora da resolução, ok? Então, a gente tem o número do portador de cargas e a gente tem a carga elementar. Como é que vai funcionar aqui para a gente determinar esse número de portadores de carga elétrica? A gente tem que lembrar do seguinte: esse fio ele tem um certo volume, então ele tem aqui um certo comprimento que eu identifiquei como L, ele tem uma certa área que eu identifiquei aqui com esse A, que é a área da seção transversal desse fio, e eu sei que vai fluir através desse fio uma certa quantidade de carga elétrica. No enunciado, ele falou para a gente que a gente tem uma quantidade N de cargas, portadores de carga, por volume. Então, a gente pode pensar nisso daqui numa densidade de carga. Eu vou escrever da seguinte maneira. Esse N, que é a densidade de carga, vai ser a quantidade de carga elétrica que a gente tem sobre uma quantidade de volume. Uma breve correção, aqui na verdade não é uma quantidade de carga, e sim uma quantidade de portadores de carga elétrica. É aquele N que a gente estava identificando, tá? Então a gente vai ficar da seguinte maneira. O nosso N, que é o número de portadores de carga elétrica por unidade de volume, ele vai ser igual à densidade de carga que a gente tem, ok? Então, se a gente quiser descobrir qual é a quantidade de portadores de carga que a gente tem nesse certo elemento de fio aqui, que vai fluir para esse elemento de fio, a gente pode pensar da seguinte maneira. A gente vai ter que a carga vai ser igual a... Vou pegar esse V, passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente pega ele, passa para o outro lado multiplicando. A gente vai ter, então, que a carga vai ser a densidade de carga vezes o volume, vezes a carga elementar. Pronto, é isso daqui a nossa equação para a carga elétrica, ok? Eu vou substituir aqui na equação da corrente elétrica e aí a gente vai ver o que a gente vai ter. A corrente elétrica ela vai ser igual a N, que é a densidade de carga, vezes o volume, vezes a carga elementar, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Eu vou expandir um pouco essa nossa expressão, e aí eu vou escrever ela da seguinte maneira. A corrente elétrica ela vai ser igual a N, que ainda vai ser aquela densidade de carga por volume, número de portador por volume. Esse volume aqui eu vou expandir ele. Como é que eu vou expandir ele? Se a gente for pensar nesse fio cilíndrico, ele tem aqui uma certa área e tem um certo comprimento. Para a gente determinar qual é o volume, a gente faz o quê? A área da base, que nesse caso aqui é a própria área, né? Vezes a altura, que nesse caso é o comprimento L. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Área vezes L vezes Z dividido por intervalo de tempo. Beleza. O que é esse L sobre tempo aqui? Uma distância sobre tempo. Essa distância sobre tempo, para a gente, vai ser o que a gente chama de velocidade. Então, a gente vai ter aqui a velocidade dos elétrons. É a velocidade de deriva que a gente fala, a velocidade com que os elétrons estão se movimentando dentro do fio. Então, como é que vai ficar a nossa expressão agora? A gente vai ter que a corrente elétrica vai ser igual à densidade de carga vezes a área vezes a velocidade vezes essa carga elementar que eu estou escrevendo aqui a todo momento, né, como E
no enunciado, ele fala para a gente interpretar ela como se fosse um Q minúsculo, que é a carga elétrica elementar do portador de carga. Então, vou identificar aqui como um Qzinho. Esse Qzinho é a carga elementar, é o E, tá? Beleza. Então, a gente encontrou aqui a equação para a corrente elétrica. Na questão, ele pergunta para a gente a resistividade do material. Então, a gente tem que lembrar do seguinte. Vamos lá calcular a primeira lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm, a gente tem que, deixa eu escrever de uma outra cor, U ele vai ser igual a R vezes I, certo? A gente tem que lembrar que essa DDP, a gente pode calcular ela em termos do campo elétrico e da distância. Como é que a gente faz isso? A DDP entre dois pontos vai ser igual ao campo elétrico multiplicado pela distância entre esses dois pontos, de onde para onde que essa carga elétrica vai, né? Se eu fosse pensar, então, de um fio, em um elétron que vai sair dessa extremidade do fio e vai vir até a outra extremidade do fio, que é onde está a DDP, né? A região de DDP, significa que ele vai estar submetido a um campo elétrico durante todo esse percurso, ou seja, durante todo esse comprimento L que a gente identificou aqui embaixo. Ou seja, pensando nesse princípio, a gente pode escrever essa DDP como sendo E vezes L, que é o comprimento do fio, sendo igual. A resistência, como é que a gente escreve a resistência? Pensa na segunda lei de Ohm, a gente vai ter que a segunda lei de Ohm, no caso aqui o resistor, a resistência, vai ser igual a ρ, que é a resistividade, vezes o L, que é o comprimento do fio, dividido por A, que é a área da seção transversal do fio, multiplicado pela corrente elétrica, que a gente descobriu já como é que a gente calcula ela, né? Densidade do fio, densidade de carga, vezes a área, vezes a velocidade, vezes a carga elementar. A partir daqui a gente pode cortar alguns termos. A área a gente pode cortar. O L, que é o comprimento do fio, a gente pode cortar. E a princípio a gente fica com essa expressão aí, tá? Só que na resolução aqui, no caso no gabarito, né? Na alternativa, a gente não tem o campo elétrico aparecendo. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de tirar esse campo elétrico daqui. Como é que a gente tira esse campo elétrico? A gente tem que lembrar da força elétrica e força de arrasto. Na situação em que as cargas elétricas estão se movimentando no fio, a gente vai ter que a força elétrica e a força de arrasto, elas vão estar em equilíbrio. Então, a gente vai ter que a força elétrica, ela vai ter que estar em equilíbrio com a força de arrasto. Beleza. E como é que a gente escreve isso, então, Hugo? Como é que a gente escreve essa equação? Muito fácil. Força elétrica, a gente sabe que é carga vezes o campo elétrico. E a força de arrasto, a gente identificou ali no enunciado, no textinho, que ele colocou aqui para a gente as equações. Colocou que é menos PV. No nosso caso, a gente quer trabalhar só com o módulo dessas forças, tá? A gente já sabe para onde que está apontando essas forças, então a gente só quer o módulo. Então, só vou identificar como sendo B vezes V. Então, a gente vai ter, nesse caso, que o campo elétrico ele vai ser igual a B vezes V dividido por Q, que é a carga elementar. E agora eu vou pegar essa informação e vou substituir na equação de azul. Então, a gente vai ter B vezes V sobre a carga, sendo igual ρ N vezes V vezes Q, que é a carga elementar. Dos dois lados eu tenho V, então eu posso vir aqui e cortar essa informação. Então, na nossa equação final, a gente vai ter que o ρ, que é a resistividade que a gente está interessado, vai ser igual a B dividido por N, que é a densidade do fio, multiplicado, vou deixar igual está ali no enunciado, né? Esse Q ele vai passar para o outro lado, e aí vai passar multiplicando o Qzinho também, então vai ficar Q ao quadrado. De tal forma que, para a gente, este item ele está correto, item certo, beleza?